as patologias neurológicas, né, na parte já final dessas patologias, onde vamos abordar a questão de hérnia de disco, né? A hérnia de disco aparece quando alguma parte, alguma estrutura sai da posição normal e acaba contraindo, comprimindo a raiz nervosa que emerge ali a nossa coluna, tá? Com comparação com o restante do corpo. A hérnia de disco ela pode ser assintomática ou pode até mesmo provocar dor leve, moderada e intensa, incapacitando muitas das vezes esse paciente, né? Entre as vértebras cerebrais, cervicais, desculpa, nós temos a torácica e as lombares também, tá? E esse disco, eles ficam na camada intervertebral e eles têm um formato de um anel, um tecido meio cartilaginoso e elástico. E ele tem a função de evitar atrito de uma vértebra para outra, ajudando também na questão de amortecimento e de impacto do nosso corpo, tá? A hérnia de disco vai aparecer quando essa estrutura sair da posição normal. E aí ela vai comprimir, né, a raiz nervosa lá da coluna com o restante do corpo. Lembrando que a coluna vertebral é composta por 33 vértebras, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, tá? Que são fundidas ali, que acaba formando o osso sacro, e 4 coxígenas também fundidas, formando o cóccix, ok? Então, como que a gente vai dizer um pouquinho aí do que acontece? A gente pode dizer que aproximadamente 15% da população já teve algum tipo de alteração, de protusão, de herniação distal, né? A gente tá falando de alguma alteração anatômica aí, gente, na questão da coluna vertebral, tá? Muitos pacientes já podem ter tido isso. A hérnia de disco mais frequente são as das regiões lombar e cervical da coluna. Por qual razão? Porque está exposta mais a movimento, suporta mais peso, carga, tá? Então, nós temos um índice maior aí nessa proporção, né, nesse tipo de localidade, tanto na lombar, tá? Como na cervical. E a gente percebe que tem aquela camada própria e começa a ver os desgastes, então há uma ruptura dessa membrana, então começam a fazer pressão, dando alteração aí nessas inervações. O paciente pode começar com dores leves, depois pode apresentar outros tipos de complicações, até mesmo prejudicando a sua deambulação. E vai do médico dizer que tipo de procedimento esse paciente vai ser feito, né? Se vai ficar no medicamentoso, se vai para procedimento cirúrgico, então a gente vai abordar um pouquinho dessas coisas agora, tá? Nas imagens você vê a parte de azul é a parte totalmente normal dos discos lá nas minhas vértebras mantendo. A parte vermelha, vocês reparam que teve um desgaste e já tá tendo uma falha, né? Já tá tendo uma ruptura aí dessa estrutura. A laminectomia é um tipo de cirurgia que é feito para corrigir a hérnia de disco, né? Temos que tomar cuidado que todo procedimento cirúrgico, né, que quando a gente fala de parte neurológica, a gente tem que ficar mais atento. Um dos primeiros propósitos que nós temos que ter se esse paciente está bem, vamos ter que monitorizar, avaliar a escala de Glasgow, ver se esse paciente apresenta alguma queixa álgica, né? As medicações têm que ser administradas de forma correta e no seu devido horário, tá? Porque nós temos que... Esse paciente vai ter que manter um repouso mais rigoroso, porque eu tô fazendo uma correção. Nem sempre essas correções são realizadas com sucesso. Se faz a correção e por N fatores pode acontecer de ter uma reversão. Temos também a hemorragia intracraniana, né, que ocorre aonde? No interior do cérebro ou pode ser também à volta dele, né? As que produzem no interior do cérebro têm as seguintes denominações e funções
na área que vai acometer. Se ela está localizada lá no interior, a gente vai chamar de uma hemorragia intracerebral. Se ela está no espaço ali subaracnoide, vai dar o nome de hemorragia subaracnoide. Se ela reveste o cérebro, a gente vai falar que é uma hemorragia subdural. E as que produzem ali no crânio, entre o revestimento do cérebro, a gente vai chamar de hemorragia epidurais, tá? Independente de onde tiver essas hemorragias, as células do cérebro acabam sendo destruídas, tá? Então a gente tem que evitar, a gente tem que avaliar. Então, do mesmo modo que algum impacto pode causar essa alteração, um derramamento de sangue aumentado aí também pode dar uma pressão muito alta no cérebro, sendo perigosa, e essa alteração neurológica pode ser rápida. Esse paciente pode ter risco de morte, tá? Uma das causas aí que a gente trabalha é a questão de traumatismo craniano, aneurisma, né, epilepsia, aquela síndrome do bebê sacudido, que a gente fala muito e as pessoas às vezes não dão intenção de achar bonitinho, pegar o bebê, ai, coisa linda, e sacudir. Eles ainda não têm a proteção adequada, então eu posso ter uma lesão craniana e trazer uma hemorragia, tá? As hemorragias intracranianas, a gente já falou, a gente tem a intracerebral, né, que tá no interior do cérebro. Os sinais que a gente vai ter é de perda das funções neurológicas, a questão da fala começa a perder, confusão mental, a visão, perda da consciência, e o paciente pode vir apresentar alguns episódios de crise convulsiva também. A hemorragia subaracnoide, a gente conversou que é aquela que está no espaço subaracnoide, né? Às vezes ela pode não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma, tá? E muitas das vezes a sua origem vem do aneurisma. Então a gente tem que se atentar a isso. A próxima que a gente vai falar é sobre hemorragias subdurais, que está entre a camada de revestimento do cérebro, aquela camadazinha importante que vai proteger o meu cérebro. Acontece em alguns casos de traumatismo craniano, convulsão, cefaleia, irritabilidade, tá? Então a gente vai, alguns pacientes que têm diminuição de audição, zumbido, são alguns sinais que vai nos dizer. Lembrando que quando eu também tenho alteração de fala e de motora, eu me preocupo porque pode me dizer aí que eu tenho alguma alteração neurológica, tá? E temos também hemorragia epidurais, né, que são aquelas que se produzem entre o crânio e o revestimento do cérebro. O paciente vai ter paralisia, vai ter colapso, pode entrar em coma profundo, tá? Então a gente tem que ver. A gente consegue visualizar isso através do quê? De exames, uma ressonância magnética, uma tomografia, a gente vê a área de comprometimento que esse paciente teve. E aí vai depender do tipo de procedimento que vai ser realizado para esse paciente. Um dos procedimentos pode ser a craniotomia, que é a abertura das estruturas do crânio. E ela é indicada em qual situação? Quando tem trauma, hemorragias do tipo de um aneurisma, uma hidrocefalia, algum tumor. Então, a craniotomia ela é indicada nessas consequências. Lembrando que eu também vou observar a escala de Glasgow, porque eu preciso saber como está o nível de consciência, preciso ver se esse paciente está tendo uma pressão intracraniana, então ele vai ficar totalmente monitorizado, e vou ficar atenta a qualquer queixas álgicas que esse paciente venha a me apresentar, tá? Então, são situações que a gente tem que ficar atento. Uma outra situação que nós comentamos um pouquinho sobre meningite, nós falamos até a questão de coleta de líquor, né? O líquido é coletado para uma análise para a gente poder fazer uma investigação se há um grau de meningite ou não. E esse exame é realizado através de uma punção lombar, ali na parte espinal, né? E se realiza uma coleta desse líquido cefalorraquidiano, é onde a gente vai ter uma proporção, uma noção, né, do que vai ser contado as células para ver se esse paciente tem algum tipo de meningite, tanto viral como bacteriana. Lembrando que para fazer uma coleta de líquor, né,
nós precisamos posicionar o paciente de forma adequada. A maioria das vezes ele vai estar deitado, né, de lado, com os joelhos totalmente encolhidos e encostado no abdômen. O seu queixo vai estar proximamente ao tórax. Esse paciente não pode se movimentar por questão da punção e para facilitar, e o médico vai fazer uma asepsia lá na área, né? E vai localizar ali entre a terceira e a quarta vértebra e fazer a punção nesse espaço com uma agulha própria e fazer a retirada desse líquido, tá? Após o procedimento, a gente pede para o paciente ficar em decúbito horizontal, decúbito zero, aproximadamente aí de 6, 8, 12 horas, né, dependendo. E esse exame vai para análise para saber se tem alguma alteração e dependendo do que se vê, o médico pode fazer uma coleta para avaliar como que está a pressão desse líquido, desse líquor, e até mesmo fazer a introdução de um corante, né, para ver se através de tomografia, de raio-x, consiga avaliar alguma alteração. Para fazer uma coleta de líquor, se é uma criança, o responsável necessita assinar um termo de consentimento, né? Porque é um procedimento que a gente até considera como invasivo, né? E que, caso venha ter alguma alteração, para saber que o paciente estava ciente. O paciente adulto vai ser preparado, orientado e também irá assinar esse termo, tá? Não se faz uma coleta de líquor no paciente onde esse termo não seja preenchido, tá? Caso aconteça de apresentar algum sangramento, o médico vai avaliar, o próprio licorista vai avaliar se vale a pena fazer uma repetição ou não. Em algumas crianças, neonatos, dependendo do especialista, do licorista, eles optam fazer na fontanela, conhecida aí como moleira por algumas pessoas, né? É um procedimento que é raro algumas pessoas efetuarem, mas também tem a mesma proporção e consegue nos dar o mesmo resultado que o líquor de forma normal é realizado, certo? Ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo tema. Até mais.